Ela não vai fazer graça. A gente vai ter 20 minutos pro debate. Ela não vai virar pra mim e falar pra eu ajoelhar na frente de macho e fazer oral. Ela não vai oração. fazer. Ah, tá gravado, sua maluca. Oração. Sua maluca, tá gravado. Ela não vai fazer isso. Se isso acontecer, por isso, e você né? também. Se isso acontecer de novo, eu levanto e vou embora. Eu faria toda, garota. Ah, na moral, Júnior, manda parar essa porra. Na moral, isso tá gravado? Amigo, você não vai pagar isso não. Por isso? Você não vai pagar essa merda não. Você não vai processar por isso? Pega essa porra falando aí, eu vou pra você embora. que eu desejaria Eu vou embora. Gostosa. Sua dissimulada, Linda, desrespeitosa. Gostosa do caralho. Vai lá, atendo lá no Brooklyn. O cristianismo perseguiu mulheres de outras religiões por medo. Aí quem discorda... Bom, eu acho que essa... quem ganha o timer. Obrigada. Quem ganha a guerra conta a história, né? E eu acho que esse tipo de história... o cristianismo perseguiu as mulheres. Tadinhas. É o tipo de história que a gente escuta quando a gente tá na faculdade sendo ensinado por uma professora feminista, que foi ensinada por outra professora feminista também na faculdade. Filha do pai ausente. Franjinha de pai ausente, etc. O que acontece? O cristianismo é a única religião que de fato eleva e protege a mulher à posição que ela deve ter. Tanto no catolicismo quanto em algumas denominações protestantes, inclusive, é hábito de muitas igrejas que as mulheres se cubram os cabelos com um véu. Por quê? Porque em certo momento histórico, tudo que era precioso era coberto por um véu. E é assim que o cristianismo enxerga a mulher. Não é o caso da minha amiga, mas eu sou católica. E todo mundo sabe da posição que nós colocamos a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Exatamente. Ela ocupa uma posição de extremo protagonismo para todos nós. Eu tenho imagens dela no meu gabinete, eu estou usando um colar dela aqui agora, nós rezamos o terço mariano. O catolicismo e o cristianismo no geral foram justamente a religião que desenvolveram as faculdades, que desenvolveram os hospitais. A Igreja Católica mesmo reconhece 4 mulheres como doutoras da igreja num período onde todo mundo diz que a hegemonia era masculina e etc. E são mulheres que são místicas, que são médicas, que são intelectuais, que são botânicas e que ocupavam posição de extremo prestígio ali dentro. É justamente o cristianismo que diz: mulher, se preserve. Não faça tudo aquilo que a gente acabou de mencionar aqui. Não desvalorize o seu corpo, que é templo de Deus Pai. Não desvalorize esse corpo que foi criado por Deus para que você cuide até o momento em que você atinge a vida eterna. Porque se você não consegue cuidar do seu próprio corpo, você vai conseguir cuidar da sua alma? Se valorize. Escolha um homem bom, um homem que seja temente a Deus assim como você. E ambos coloquem Deus na frente de si. Coloquem Deus na frente um do outro. Se amem, a mulher tem que amar e servir ao homem, e o homem tem que amar e servir aquela mulher como Cristo amou a igreja. Então, o cristianismo é a religião que mais prega pela dignidade daquela mulher. É o cristianismo que diz: você não tem que mostrar o seu corpo pra ninguém, pra você ser bonita, pra você ser valorizada, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e ele pertence ao Espírito Santo e ao seu marido, ao marido que você jurou perante a Deus Pai no altar que você ia amar na vida e na morte, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separem. Então, eu me arrisco até a dizer que a Igreja Católica é um pouco mais radical do que a Igreja Protestante no que tange a divórcio, porque não existem 2 casamentos católicos. Eu não me caso na Igreja Católica, me divorcio e depois me caso de novo. A única forma de eu fazer isso é perante a anulação do casamento, e isso é um processo que cai no colo do Vaticano. Então, a gente realmente leva isso muito a sério. Essa união, homem e mulher, ela é única e pra vida toda, até que a morte os separe. E não até que deixe de ser conveniente. Justamente porque é assim que você preserva a dignidade de ambos. É fazendo com que cada um se entregue a uma pessoa por toda a sua vida e que eles amem essa pessoa tanto quanto Deus amou a igreja. Mas se eles não tiverem Deus como norte, vai fracassar. Então, o cristianismo não perseguiu mulheres de outras religiões. O Tribunal de Inquisição foi o tribunal que criou todo o modelo de direito que nós usamos hoje em dia. Porra, mano, tocou fogo nas mulheres, cara. Tu tá falando que não foi o Tribunal de Inquisição que tocou fogo nas mulheres. Isso foi uma revolução que veio anos depois. O Tribunal de Inquisição durou. O Tribunal de Inquisição não matou nem 1.500 pessoas. Entendi.
Já deu Tá 4. tudo certo, pode passar pra ela. Eu concordo com a Eduarda e eu quero dizer que mesmo sendo protestante, a gente vê a Virgem Maria como exemplo máximo de mulher, porque, poxa, ela recebeu ali o anjo Gabriel com uma mensagem linda de gerar o próprio Cristo dentro dela. Então, assim, a Virgem Maria tem que ser, sim, um exemplo, um padrão a ser seguido. Uma mulher de Deus que honrou a Deus, honrou seu marido José e seguiu o exemplo ali. É um ponto, assim, fato. Outro fato é que o cristianismo, as outras culturas da época, porque a gente sempre pincela o cristianismo, porque a maioria das outras culturas caíram, mas foi ali Cristo que ele falou assim, o testemunho da mulher vale, e vale tanto que é através delas que eu vou provar que eu ressuscitei. Então, foi por causa do testemunho de mulheres que falaram assim, o Cristo ressuscitou. Então, foi ali que colocou dignidade nas mulheres. Outro ponto muito claro, o cristianismo não fica perseguindo mulheres, ele valoriza a mulher. O que a Eduarda falou é muito interessante, porque assim, a Igreja Católica fez universidades, criou orfanatos, a Bíblia fala assim que a religião de Cristo é ajudar os órfãos e as viúvas, ou seja, coloca ali as viúvas também como um papel importante, criou as santas casas, a maioria das mulheres, quando ela falou, até citou a Santa Idelgarda, que era uma pessoa que, se não me falha a memória, aconselhava o Papa, não era alguma coisa assim. Então, tipo assim, era uma pessoa exemplar. O que aconteceu após isso foram o quê? Volto a falar, é o iluminismo francês que vem trazendo o cristianismo de tirar Deus de tudo, de querer uma nova revolução aí, que foi colocando o cristianismo e tentando recontar a história. Então não teve essa perseguição. A gente vê aí, mulheres foram queimadas na fogueira. Quantos homens foram queimados na fogueira? Então, assim, foi muito pouco e realmente foi o que a Eduarda falou, foi anos depois, não teve nada a ver com isso. Então, é assim, outro evento, não é outro Tribunal de Inquisição. O Tribunal de Inquisição, ele é criado para que haja um mecanismo de defesa. Aí, o que o pessoal faz? Eles pegam tudo a história da igreja, vamos colocar a igreja em toda, tanto católica, protestante, de 2000 anos e põe só num período. Não, aconteceu tudo em um ano. Então é tudo do mesmo tempo. Não, gente, são 2000 anos de história. Então o cristianismo, sim, ele valorizou a mulher em todos os sentidos que pudesse, e eu agradeço muito a Cristo. Inclusive tá no Google, tá? A Inquisição não matou nem 2% de todos os julgados em centenas de anos durante os quais ela durou. É muito menos do que qualquer sistema de justiça de hoje em dia, e ninguém tá reclamando. Eu acho assim que as mulheres, se elas soubessem o poder que elas têm, eu acho interessante falar do como a igreja foi doutrinando e colocando na caixa. É porque realmente é uma força muito grande, então precisa ser muito bem conduzida, né? Os cristãos, eles fizeram isso e tentam fazer. Quando uma mulher se levanta, minha irmã, o filho do homem ele é um só, mas nós somos uma legião. Quando uma mulher se levanta, ela se levanta de verdade. Eu acho que é esse o medo, é esse o medo que fala. Porque nós somos as portadoras da luz. Nós trazemos para esse mundo, você vai trazer a luz para o mundo. E essas portadoras da luz estão sendo conduzidas há muito tempo justamente porque os homens não sabem lidar com essa selvageria que é o feminino. Porque nós somos selvagens, porque parir, botar para fora um corpo para fora do nosso corpo precisa ser muito bruta. Precisa ser muito bicho. E é isso que a igreja tem medo. Do bicho. Do demônio. Porque dentro de nós não estamos... tem medo do demônio, tem não. Medo, morre de medo mesmo. Morre de medo. A igreja não tem medo do demônio. Tem tanto medo que tentou calar a gente. E ainda bem que a gente não se cala, né? Porque a gente Sim. Nós mulheres. A igreja Não, a igreja ela doutrinou. Ela foi. A gente vai ter 20 minutos pro debate. É lógico. A partir do momento em que eu pego uma energia e vou falando para ela, olha, você tem que ir aqui, vou fazer uma faculdade para você, tá, filhinha? Papai vai fazer uma faculdade pra filhinha. Filhinha vai ter que fazer isso, filhinha vai ter que seguir regras, filhinha vai ter que fazer aquilo. Justamente, mana, porque quando a gente sangra na terra, eles têm medo. Exatamente. Tem medo. Eles tinham medo de mulheres, né? Tinham conhecimento. Você tem 22 anos, eu realmente achei você incrível. Você pode debochar, eu acho incrível você trazendo isso. Porque, eu não tô debochando, eu tô extremamente extremamente intrigada. Extremamente.
Vem fazer uma terapia comigo. Não, obrigada. Não, eu prefiro passar bem Olha, longe. se tu tocar, se tu... Eu prefiro me confessar com o padre. Que bom, então. Vá lá e se ajoelhe nos pés do macho e confesse pra ele. Eu penso assim, quem deixa deixa atrás. A mulher que vive já vive sobre Se ajoelha assim, Pessoal, se ajoelhe. Ore. Sim, a oração. sim, eu me prostro perante Cristo Oral. sem vergonha nenhuma. Pessoal, deixa a Leide agora falar. Se você quer fazer, você vem aqui com toda a tua superioridade moral, com essa vozinha lenta, fazer piadinha de cunho sexual contra outra mulher, e depois você Pessoal. quer falar de sagrado feminino. Sinceramente, pessoal. toma vergonha na sua cara, mulher. Vai ler uma Bíblia, toma vergonha na sua cara. Dele, tu tem 22 anos, sua moleque. Gente, Aí, tá pensando que tu tá falando com quem? Agora parou a vozinha calminha, parou a vozinha a voz mansa. continua calma. Parou a vozinha mansa. A questão, vai levantar? A questão Vai levantar? é que você vem falar sobre Parou. feminismo, Ai, o falar sobre oral. cristianismo. O oral. Você é nojenta, mulher. Você é gente, nojenta. Vai se virar na terra pra lá. Você é nojenta. Eduarda, agora a Leide vai dar a opinião. Ela não vai fazer gracinha, não. Ela não vai fazer gracinha. não vai fazer gracinha. Ela não vai 20 fazer minutos gracinha. de debate, deixa Ela a não Leide vai só fazer. Ela não vai virar pra mim e criança. falar pra eu ajoelhar na frente de macho e fazer oral. Ela não vai oração. fazer. Ah, tá gravado, Vai tá gravado, fazer sua a maluca. oração. Sua maluca, tá gravado. Ela não vai fazer Você isso. sabe que você Se pode isso ser acontecer, processada por isso, e você né? também. Se isso acontecer de novo, eu levanto e vou embora. Vai. Se isso acontecer de novo, eu levanto e vou embora. Vai. Savana, briga. Eu vou fazer que nem ela fez da última vez, eu vou levantar e vou embora. Então faça. Tá? Tá ok, vamos Então eu vou você manda pedir essa maluca se respeito. segurar. Eu vou pedir o respeito pra todas. Maluca. Isso daqui é pra ser um debate, a gente viu como foi o último. É porque era homem. É pra É ser porque era homem. debate Quando junta muita mulher, dá problema. civilizado. Então a gente vai manter a calma todas, deixar a Leide concluir e aí a gente vai pros 20 minutos de debate com Mulher, eu tô respeito. calma, mulher. Tá Só bom? que o Fedele começou a falar isso, eu falei pra ela calar a boca, baixar a voz. Leide, por favor. Gente, as mulheres lá atrás, sim, que sabiam de cura, que sabiam de ervas, que eram parteiras, que eram benzendeiras, que eram e aquelas que não tinham pra você, elas saíam sobre a tutela de um homem, elas foram punidas, sim, elas foram massacradas, elas foram individualizadas. Por quê? Porque, gente, a bruxa é o arquétipo da mulher que se recusa a baixar a cabeça, transformando o medo do homem, o medo do opressor, em um símbolo de poder, força e determinação. Simples assim. E os homens temem isso. Quando as mulheres descobrem a sua força e o seu poder pessoal, eles a temem. Só isso. Ai. Só isso. Menina, eu tô em choque que a menina perdeu totalmente a compostura. Vamos lá. Bom, eu quero criança. só começar num ponto para acalmar aqui os ânimos um pouco. A Savana disse sobre a questão Savane, perdão. As mulheres, você disse que a igreja doutrina as mulheres. Claro. Só que A virgem. você tá falando então, aí eu vou te fazer só uma pergunta. Você acha que é o cristianismo ou qualquer religião doutrina as mulheres? Acho que qualquer. Ok. Todas as religiões Então vamos querem lá, doutrinar eu vou mulheres. voltar só falando num ponto. Nenhum ser humano é uma tela em branco que pode olhar. Todo mundo tem lente, uma cosmovisão, uma criação e todo mundo é doutrinado e influenciado por alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho uma filha. A minha filha tem 5 anos. Eu posso ajudá-la a guiar os passos, falar pra ela, filha, você não dá pra ser uma jogadora de basquete porque você não tem 2 metros de altura. Mas talvez, filha, você pode ser uma grande campeã de natação. Olha, filha, você não leva jeito. Eu vou guiando. A Bíblia não doutrina, ela guia. Deus não tem um pastor, um padre com uma arma na cabeça forçando nada. Segue quem quer. Ponto. Do mesmo jeito das outras religiões, mais ou menos, né? Porque o Islã ali mais ou menos massacra as mulheres, né? Mas assim, a Bíblia não fica fazendo isso. Não é pastor padre que fica forçando. Todos nós somos doutrinados, todos nós somos seres humanos. E aí eu falo, somos indivíduos únicos que temos capacidade de escolha. Você pode escolher o que é bom e o que é ruim e arque com as tuas consequências. Eu sei, minha irmã, mas é a partir do momento que fica errado o jeito que o outro é criado, que vocês querem doutrinar regras. Mas a gente não está doutrinando. É isso que eu Como estou não? Que a minha moça acabou de falar que eu sou maluca porque eu vejo a vida de um outro ângulo do dela. Ela meu falou irmão. da roupa, porque se eu não visto igual ela, eu sou uma mulher de pouco valor. Não é. Eu vou voltar a falar. A igreja, tanto católica quanto a igreja está lá aberto. Eu, se eu não falo a memória católica, é a missa de manhã, né? A maioria das igrejas são à noite.
Vai quem quer, escuta quem quer, segue quem Exatamente, quer. porque eu não O sigo a sua doutrina, eu não visto igual você, eu não sou menos mulher que você. Mas a gente não Pelo está. Mas em contrário. nenhum momento falou que você é menos mulher do que isso. Ela falou que são mulheres que não se vestem, não se cobrem, porque a roupa determina, são mulheres de menos valor. Você fuma maconha? Ah, que eu acho que quem fuma é você. Não, de verdade. Mas ela não falou isso em nenhum Você fuma momento. maconha? Sim, você muito não começa. sério. Não? Você toma algum menina- chá de essa cogumelo, menina alguma é coisa assim? boa, eu tenho- É uma dúvida genuína. Não, eu não tomo nada. Eu não É porque tomo você tá inventando coisa que eu não falei, cara. Não, mas você... Tu lê a Bíblia, Você lê a graças Bíblia, a Deus. parece alucinógeno, Você que usa isso? alguma Quer mais coisa? alucinógeno? Mas eu queria saber Quando você fala que só uma mulher vestida, você diz isso. Tudo Mas em que momento ela falou isso? De roupa? falou. Eu não da mulher falei. coberta, do cabelo, que quando cobre, Ela que a mulher... falou, falei que eu posso usar o véu se que quiser. são assim. Ela falou uma cultura do Tem cristianismo. doutrinas que Tem são doutrinas assim. Ela falou que é uma isso, sou cultura. uma mulher de virtude. Ela pegou e falou, não, não eu discordo vou, nada, não. eu vou tentar Não, também explicar o que a não. Eduarda disse. A Eduarda Também disse não. assim, que a Igreja Católica, algumas doutrinas, se eu não me falha a memória, a congregação cristã, que é protestante, Congregação. coloca o véu. Porque quando você tem uma joia rara e preciosa, você quer esconder, tá ali com ela e preservar o seu cuidado. Isso é um ato de proteção, não de querer colocar a mulher como inferior. Em nenhum momento ela disse que eu não vou na minha igreja, eu oro joelhada e eu não uso o véu. Ela não falou assim, nossa, Laura, você tem menos valor porque Inclusive, você não usa o véu. 99% das mulheres da Igreja Católica também não usam. Não usam véu. Ela só deu um exemplo. Aí você tem Aí que se você quer começar a inventar coisa, aí também. Entendeu? Aí, Leite, você foi pro outro lado que ela não falou. Ela falou assim, olha, há uma doutrina, há um movimento dentro da igreja do cristianismo que tem isso, mas que não necessariamente toda segue. Mas se Eu você sou quiser cristã ir e pro não lado da uso. roupa e do caráter, eu também acho que tá relacionado. Não tem problema nenhum em admitir. Você só tem 22 anos, menina. Exatamente. Então você não viesse debater, você acha que isso é demérito? Não, eu não vi debate. não, Pra mim, nós não debate, viemos pro cara. debate. Pra mim, debate é você vir vazia pra você Se preencher escutar o de que o algo. outro Agora, tá se você falando, acha que sabe? você me Foi ofende o que eu falei pra falando você. isso, pelo contrário. Quando eu cheguei aqui e te Eu escutei assumo falando, você quem me eu fez sou. falar, porque você você fala. Você realmente fala. A questão é Só que que ela você, é quando vazia. você se fala, olha a tua postura, você se Vazia. coloca como melhor. É, E eu- você não é melhor em nada. Você vira pra mim e fala, você só tem 22 anos. Mas eu me você só coloco tem como melhor. 22 anos, Você é meu simulada, amor. cara. Mas não é, mas qual que é a questão da idade? Não é demérito nenhum. Você Faria toda, garota. Ah, na moral, Junior, manda parar essa porra. Chuparia Na moral, Tu ô, precisa isso tá disso, gravado? Isso tá gravado? Isso tá gravado? Amigo, Por quê? você não Tu vai vai me pagar isso processar não. por isso? Você não vai pagar essa merda não. Eu não vai processar Eu vou por embora. isso, Pega menina. essa Eu tô porra falando aí, eu pra vou você embora. que eu desejaria eu vou embora, você. eu vou Maravilhosa. embora. Gostosa. Sua dissimulada. Linda, desrespeitosa. Gostosa do caralho. Vai lá, atendo lá no Brooklyn. Gostosa. Gostosa mesmo. Ela brava. Vira no meio da gravação e fala pra mim, eu te chuparia todinho.